Olá a todos, meu nome é Alexandre Marques. Segundo Emmanuel, no capítulo Tolerância da obra Plantão de Paz, por Chico Xavier, tolerância é o caminho de paz. E ele continua: nos aborrecimentos e provações que te surgem a cada dia, suporta com humildade as ocorrências suscetíveis de ferir-te, e a tolerância se te fará a trilha de acesso à felicidade, de vez que aceitarás todos os companheiros do mundo na condição de filhos de Deus e nossos próprios irmãos. Se fosse eu a escrever a primeira frase, eu falaria que tolerância é o caminho para a paz. Gratidão a todos por essa oportunidade. Nós chamamos agora o nosso âncora, Sebastião Camargo. Trabalho, tolerância, perseverança. Essa é a proposta essencial, tanto recomendada por Allan Kardec como por Jean-Henrique Pestalozzi. Eu sou Sebastião Camargo, começa agora mais um programa O Despertar Necessário. Tolerância é o caminho do meio, já que é o caminho para a paz. Gratidão ao César Ayala, que está nos conduzindo até vocês, e a vocês que são a causa do nosso existir, net-espectadores ou internautas, emissoras e empresas parceiras, todos os corações solidários e fraternos, em nome do Cristo, em nome de Deus, a nossa eterna gratidão. Seja bem-vindo de volta, Alexandre Marques. Vamos lá, Sebastião. Quem nos conhece já há algum tempo sabe que nós somos estudantes não só do despertar da consciência, mas também de luminares como Ramatiz, Emmanuel, André Luiz, Leon Denis, Joana de Ângeles, Miramês e outros. E nós começamos a refletir sobre será que a população dá o devido valor a essa virtude chamada tolerância? E foi refletindo nisso que nós escolhemos de estar falando um pouquinho mais desse assunto e colocar luz na tolerância. Por quê? Porque, como Emmanuel disse, tolerância é o caminho de paz. Então, muitas pessoas, quando perguntadas o que elas gostariam para a sua vida, elas vão falar: gostaria de ser feliz. Mas felicidade sem paz não me parece possível. E aí, eu falei assim: então, tolerância deve ser um assunto mais importante do que a gente imagina, porque Emmanuel diz que é caminho de paz. E onde foi que nós norteamos a nossa pesquisa, Sebastião? Nós norteamos desta vez em Miramês. Então, de tudo que nós vamos conversar, eu só vou fazer duas citações de Emmanuel. Uma que eu já fiz e uma segunda no decorrer da nossa conversa. E todas as demais nós vamos falar de Miramês. E por que Miramês? Porque ele é um dos orientadores do despertar da consciência. E continuando esse papo, Sebastião, quem já nos conhece, além de saber que nós somos estudantes, nós também gostamos sempre de um bate-bola. Então não é uma palestra, nem uma aula, não da minha parte. E nada contra a palestra, a aula, mas o nosso perfil, o nosso estilo, vai ser sempre o seguinte: nós trazemos o tema, fazemos uma pequena adaptação, contextualização, e aí jogamos a bola para o Sebastião desenvolver a ideia. E vocês que estão nos assistindo, vocês vão notar que nós vamos ter bastante dificuldade de manter o assunto num nível mais próximo da superfície terrestre, porque o assunto é tão bonito
que eu imagino que se o Sebastião não se policiar, nós vamos ter que fazer igual aquilo que a gente faz com a pipa, né? Vamos ter que dar a linha e depois puxar de volta para não perder ele de vista. Mas vamos lá, Sebastião. Qual foi o capítulo que nós norteamos a nossa principal ideia? Foi um capítulo do livro Saúde, que é o capítulo Saudável é o caminho do meio. E quando a gente começa a ler esse saudável é o caminho do meio, e você, muito sabiamente, pegou o título do programa de hoje, nós colocamos Tolerância e o caminho do meio. E você rapidamente captou a ideia, colocou tolerância é o caminho do meio. E nós não quisemos colocar o no título, porque nós queríamos justamente provocar o leitor a pensar nisso. Mas você já liquidou a fatura na primeira. Então, o que é que o Miramês traz no primeiro parágrafo? Ele vai falar algo, Sebastião, que depois de ter pesquisado muito sobre a tolerância, eu elenquei vários trechos para provar a minha tese que tolerância é equilíbrio. Só que quando eu fui conversar com a minha esposa Marcela Lima, na primeira pergunta que eu fiz para ela, eu perguntei assim para ela: o que é tolerância para você? Ela falou: é equilíbrio. Aí ela me desmontou. Por quê? Porque eu falei assim: bem, então eu não preciso enveredar muita coisa para falar só de equilíbrio. Então vamos falar dos aspectos da tolerância, porque a tolerância, segundo o Miramês, é o equilíbrio. Ele fala o seguinte: considerar que o equilíbrio da nossa vida está fora de nós é desconhecer a verdade que tem a capacidade de nos libertar. Em tudo que existe na Terra, os extremos nos dão a entender que guardam desequilíbrios inumeráveis. E depois ele vai continuar e aí vai falar assim, e agora é onde ele junta o conceito da tolerância, de ser esse saudável. Ele fala aqui, para não ter que tratar de dois assuntos, Sebastião, e o pessoal não acompanhar a gente, vamos ficar só nesse equilíbrio. Veja só, então, o equilíbrio, segundo o Miramês, ele vai explicar o seguinte, que os extremos em tudo que existe demonstram que está em desarmonia. Então ele vai dar o exemplo do seguinte: às margens dos rios proliferam os protozoários, e nas extremidades dos caminhos se esconde toda sorte de perigos. E aí ele vai falar assim: daí deveremos entender determinadas leis do equilíbrio que haveremos de respeitar diante dos nossos destinos. O que me chama a atenção aqui, Sebastião, é que ele fala o seguinte: se fosse eu a escrever esse texto, eu diria o seguinte: deveremos entender a lei do equilíbrio. Mas o Miramês diz que são leis, no plural, de equilíbrio. Como você é chegado de Miramês, eu te pergunto, o que são estas leis do equilíbrio, da qual a tolerância se utiliza, Sebastião? Então, partindo do princípio ou do nosso tema, tolerância é o caminho do meio, já que Emmanuel, ou posto que Emmanuel, fala que tolerância é caminho de paz, não é o caminho da paz. É um caminho que representa a paz. É como se ela fosse a filha primeira da paz e está nos conduzindo. Lembrando de Jean-Henrique Pestalozzi, para ser fiel ao seu pensamento, ele aconselhou-nos trabalho, perseverança e solidariedade. E Allan Kardec foi seu aluno e, de alguma forma, seu fiel escudeiro.
Kardec trocou a perseverança por tolerância, que no nosso meio precisaríamos de trabalho, tolerância e solidariedade. E quando falamos de leis do equilíbrio, nós podemos começar com esse estado de paz. Então, paz é um estado de consciência tranquila à luz do dever fielmente cumprido. E como você mesmo enfatiza sempre que o dever é a lei da vida, conforme está no Evangelho segundo o Espiritismo, e ele reflete na prática todas as virtudes. Então nós podemos dizer que essas leis, porque virtudes são leis, no plano espiritual, assim como no plano físico, hormônios são leis. Não tem hormônios que pacificam e equilibram o organismo e outros desorganizam? E eu posso dizer com tranquilidade, à luz da inspiração de Miramês, que a tolerância é a irmã gêmea do entendimento. Porque ele narra assim, e foi uma das primeiras frases, ou melhor, a frase que eu pronunciei na primeira palestra em público, que foi a palestra que foi enviada pelo Marcos Aurélio para o Jeter Giacomini e deu origem a tudo isso, ou nos trouxera até aqui. A imposição é filha do desespero, mas o convite é irmão gêmeo de grandes esperanças. Então, quando nós percebemos que a paz que nós estamos falando é um estado de equilíbrio, um sentimento do dever fielmente cumprido. Mas olhando a frase de Pestalozzi e acrescentando a de Kardec, teríamos Jesus nos lembrando: meu Pai trabalha até hoje, e eu trabalho também. Sede vós outros meus imitadores. Por isso que Pestalozzi colocou o trabalho em primeiro lugar. E agora eu te pergunto, devolvendo a pergunta acerca do equilíbrio: alguém consegue trabalhar, perseverar, ser solidário sem tolerância? Jamais. Por isso que Kardec acrescentou um ponto no conto de Pestalozzi. E eu fico com as 4. Então eu preciso trabalhar porque Deus trabalha sempre e a lei é a cada um conforme as suas obras. Agora, sem a tolerância e a sua irmã gêmea, o entendimento, eu não vou conseguir perseverar, porque de imediato eu perco o equilíbrio. Porque quando exercitamos a paciência, Alexandre, segundo uma obra chamada O Livro das Virtudes, a autora procurou a essência de 40 virtudes. E ela fala que a paciência é como um muro que está na sua frente. Você conta 1, você conta 2, você conta 3, 7, 10. E ela está ali, ela é elástica, ela não deixa você soltar. A hora que você ordena que está pronto, ela se abre e você leva adiante o seu pensamento. Se alguém está usando, e hoje é um grande número na humanidade, de intolerância e entrarmos na faixa, nós perdemos o equilíbrio. Tolerância em sentido profundo é você entender o tamanho exato do outro, posto que a essa altura você já sabe o seu. Você já sabe as leis que te regem a partir do que você busca. Se a fé é mãe de todas as virtudes, é o conhecimento profundo da situação em si. E se a primeira filha da fé é a oração, diante da situação, no mínimo você pede socorro. Ou você vai para a ação se você já tem o produto a ofertar, porque você precisa mergulhar no universo do intolerante ou da intolerância
e mostrando que ela, no futuro, será tolerância ou entendimento. Ou seja, entendimento, eu entendo por que você está sendo intolerante. E entendo por que eu tenho que exercitar contigo, além da paciência, a compaixão, a gentileza, porque você está descompensado e às vezes não é por vontade própria, porque cada um doa o que possui. Então há pessoas que por lhe faltar ou por faltar-lhe o entendimento ou o conhecimento mais profundo, tudo que você faz não está de acordo com a sua visão, porque se ela não fizer algo parecido, ela se acha diminuída e acaba se tornando intolerante, como nós tivemos a experiência prática em Redenção no Pará. Porque eu estava a caminho da redenção. Quando cheguei, a criatura não tolerava novas ideias. Ele simplesmente falou, eu tenho aversão pelo novo. Hoje eu sei que é misoneísmo. E agora? Silenciamos e deixamos ele vomitar. Não perdemos o equilíbrio. Se eu não tivesse esse entendimento, ali já teria acabado o evento, porque era uma reunião que antecedia o evento em si. Que acontecia, me parece que a cada 3 anos esse evento. E foi a tal ponto esse exercício de equilíbrio que no final do evento nós o abraçamos, porque ele tentou, não só ali, mas em outros momentos, continuar intolerante com as novas ideias ou com a aversão a novas ideias. Mas nós terminamos abraçando ele e o chamando de filho, compreendendo-o profundamente, porque com certeza em algum momento, em algum lugar, fizemos ou fomos algo semelhante. São leis que nos convidam. A primeira lei é o que nós chamamos de piedade, que vai nos transportar para dentro do outro. A segunda é a que chamamos de compaixão, onde nós vamos medir o que ele já possui. E várias outras vêm no sentido de buscar esse equilíbrio, porque eu não posso dar a ele, conforme Miramês, o que ele não tem capacidade de digerir. Então é melhor que ele use a palavra ferindo-me e eu exercito essa compaixão, o perdão, a tolerância, do que eu exceder na dose e ele ficar um pouquinho mais intolerante do que já está e às vezes até ir para a agressão física. Então o equilíbrio eu preciso dosar, como Miramês nos ensina, não perca tempo com quem não quer, mas use todo o seu tempo com quem tem fome de paz e sede de amor. Mas lembrando dos discípulos de Jesus, após eles irem a todos que tinham sede de paz e fome de amor, eles foram para os intolerantes mesmo. Morreram todos, mas não deixou de semear em terrenos meio arenoso ou pedregoso ou com um espinheiro à flor da pele. O objetivo de fato, Sebastião, e você está pontuando isso, é trazer o quão importante é a tolerância, porque nós vemos com alguma frequência muitos falando de que a paz voltou, mas são os primeiros a serem médiuns da guerra, né? De que o amor venceu e são os primeiros intolerantes com a existência de qualquer outro que vá contra o seu discurso. Né? Então, a tolerância, se nós formos pegar no dicionário, se você que está nos ouvindo não conseguiu acompanhar o raciocínio do Sebastião, eu vou falar algo muito menor do que ele disse.
Olha só o que está numa junção de dicionários que eu peguei, tá? A tolerância é quando se releva e aceita as falhas, as ideias, os comportamentos, os sentimentos ou os valores distintos ou diferentes ou opostos aos teus. Aí você fala uma coisa simples, né? Mas tão difícil de aplicar, né? Porque basta você compreender, como você explicou agora, o pensamento, as ideias, mas isso não quer dizer que você vai carimbar que aquilo é correto, mas você aceitar, como você explicou, quando alguém disse que ele era intolerante a novas ideias. Então, eu imagino que você, ao ir nesse evento, Sebastião, a primeira coisa que deve ter se perguntado foi o seguinte, né? Então, o que estou fazendo aqui se não levar novas ideias, né? Mas, vamos lá. Tem um, um exemplo, Sebastião, que eu idealizei nessa questão da tolerância, quanto a essas diferenças, que foi o seguinte, e eu fiquei pensando como eu explicaria a necessidade da tolerância para uma criança de 8 anos. E aí eu falei assim, bem, talvez isso sirva, não a criança de 8 anos, mas isso sirva a qualquer adulto para pensar a respeito, né? E eu pensei, no caso, nos dedos de uma mão. Então eu falei assim, bem, se tolerância é você aceitar as diferenças, né? Aí eu falei assim, bem, como é que é o dedão? O dedão tem um formato, né? E se você for pegar onde está o lado oposto ao dedão, onde está o outro extremo ao dedão, está o mindinho, né? Se você for observar bem, eles têm comprimentos diferentes, espessuras diferentes, forma de ser diferente e função diferente. Agora, se o dedão não tolerar o mindinho, ou vice-versa, como é que vai ser o trabalho deles quando forem trabalhar em equipe? Será que o dedão vai conseguir trabalhar sem a ajuda do mindinho? Né? Será ou vice-versa? Então, olha só que grande absurdo que é. O dedão não tolerando o mindinho ou vice-versa. E quem somos nós, né, na humanidade, se não membros do mesmo corpo? Né? Então, tem uma coisa que a gente fala muito nos estudos, que a fortaleza de uma corrente ou a resistência de uma corrente está no seu elo mais fraco. Então, quem está em casa pode fazer uma experiência que é o seguinte, né? Olha, então vamos imaginar que o dedão é o cara fortão da turma, tá? Ele sabe tudo, ele é quem disse, é para, né, orienta. Então vamos falar o seguinte, tá? Se você fechar a mão e colocar com toda a força e pedir para alguém abrir, tá? Se ele tentar abrir a mão pelo dedão, talvez não consiga. Mas eu duvido, o cara mais forte do planeta, se você pegar pelo dedinho e começar a forçar o dedinho, eu duvido qual é a força que ele terá de manter a sua mão aberta se você começar pelo dedinho. Pegue em casa, faça essa experiência. Ninguém consegue continuar com a mão fechada. Então, assim, essa importância da tolerância está justamente em você amparar os mais fracos e fortalecer os mais fracos. E não ter um objetivo de repulsa. E aí, quando a gente fala de tolerar, Sebastião, as diferenças, muitos vão falar do amor. Vai falar assim, é só ter amor. Tá bom. Eu não vou dizer que está errado. Eu vou, inclusive, reforçar esse conceito do amor. Vou reforçar com Miramês, tá? Miramês, no capítulo O Amor, Dom Divino, do livro Saúde, ele vai dizer o seguinte: se nós desejamos a cura das nossas enfermidades, congênitas ou adquiridas por falta de respeito às leis naturais que regem a nossa vida, o primeiro passo é amar. O segundo é amar.
E o terceiro, amar. Partindo deste princípio, não erraremos o caminho que nos leva à harmonia interna, porque ele nos predispõe à paz de consciência e dá diretrizes a todos os sentimentos, corrige as ideias e aprimora as palavras. Então alguém vai falar assim: eu sabia, era só amar, né? E eu nem vou precisar da tolerância, porque o primeiro passo é amar, o segundo é amar e o terceiro é amar, né? Mas, como dizia aquele personagem, não contava com a minha astúcia. O Emmanuel, no livro Vinha de Luz, no capítulo 135, chamado Paz. Então nós falamos do amar, falamos que para aceitar as diferenças basta o amar, né? Mas nós vamos colocar um elemento um pouquinho antes. Olha só, Sebastião, eu vou ler 2 parágrafos para a gente entender o contexto e a profundidade de Emmanuel. Ele vai dizer o seguinte: os pais do mundo, admitidos à Assembleia de Jesus, precisam compreender a complexidade e grandeza do trabalho que lhes assiste. É natural que se interessem pelo mundo, pelos acontecimentos vulgares, todavia, é imprescindível não perder de vista que o lar é um mundo essencial, onde se deve atender os desígnios divinos no tocante aos serviços mais importantes que lhe foram conferidos. Os filhos são as obras preciosas que o Senhor lhe confia às mãos, solicitando-lhes cooperação amorosa e eficiente. Vou continuar. Aqui eu lembro do Sebastião quando ele fala o seguinte: que os nossos filhos legítimos são os nossos pensamentos, que os nossos filhos não são nossos filhos, eles são filhos de Deus. E aí o que pede Deus? Cooperação amorosa e eficiente aos pais do mundo. Só que agora é que vem a chave. A maioria dos pais humanos vivem desviados através de vários modos, seja nos excessos de ternura ou na demasia de exigência. Mas à luz do Evangelho, caminharão todos no rumo da era nova, compreendendo que, para ser pai ou mãe, são necessários profundos dotes de amor. Não acabou a frase. Parece que ele está concordando com Miramês quando fala que o primeiro passo é amar, o segundo é amar, o terceiro é amar. Só que ele fala, à frente desses profundos dotes de amor, deve brilhar o divino dom do equilíbrio. Então, olha só, Sebastião. Amar é importante. Na regência de um lar, deve existir a compreensão profunda do amor, mas eu não vou contrariar Emmanuel através de Chico Xavier. Ele diz que antes ou à frente do amar deve brilhar o equilíbrio. E nós entendemos que tolerância é equilíbrio. O que você pode dizer a respeito, Sebastião? Será que eu estou equivocado? Será que o equilíbrio realmente tem esse nível de importância em que ele não substitui o amor, mas ele vem antes do amor? E se isso está correto, por que o equilíbrio, por que a tolerância brilha, deve brilhar antes do amor, Sebastião? No início, o homem tem apenas instintos, que, em perfeito equilíbrio, gerencia todas as instâncias do universo perispiritual e físico. Mais avançado o homem,
ele tem sensações. Mais instruído, emoções. Mais purificado, os sentimentos. E no ápice dos sentimentos surge o amor. Então veio toda essa gama de seres antes do amor, e o instinto já é um perfeito equilíbrio de tudo. Agora vamos voltar lá em Miramês. Então, nesse sentido, se o primeiro passo é amar, o segundo e o terceiro é amar, partindo desse princípio, não erraremos o caminho. Mas qual o caminho? Que nos leva à harmonia interna, que é a paz. O equilíbrio é o caminho de paz. Porque ele, o amor, nos predispõe à paz de consciência. Então veja, o amor vai nos predispor à paz de consciência. Ele vai nos dar as diretrizes a todos os sentimentos. E o maior de todos os sentimentos, no sentido sublimar do termo, é o amor. Só que ele corrige as ideias e aprimora as palavras. E tudo isso é equilíbrio. Eu só posso ter paz em minha consciência se a minha palavra perder a força de ferir. Porque ele aprimorou as palavras. E eu só posso dizer boas palavras se eu tiver nobres ideias. E o que qualifica as minhas ideias são os meus sentimentos. Então, juntando as duas coisas, então, graças a esse caminho do meio, é que nós vamos encontrar ou construir os degraus para que lá na frente surja o que nós chamamos de verdadeiro amor, o amor equânime e incondicional. Aquele que simplesmente ama, porque sabe que quem ama, a cura acontece em quem ama naturalmente. Só que o ser amado, ele pode continuar doentinho mesmo, porque ele não construiu, por sua vez, esse mesmo caminho. Então, da mesma forma que Emmanuel fala que o dever paira sobre todos os acontecimentos do mundo, agora ele mostra que ele antecede essa essência consciencial do próprio amor nesse estado macro para nós outros. Sebastião, eu vou agora juntar um pouquinho do que você falou da fé, que foi só a primeira fala explicando dessa fé. E olha só o tamanho da importância da tolerância. O Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, no capítulo 25, chamado Tolerância, ele vai dizer que a tolerância é a base. Então ele fala assim, ó, vive a tolerância na base de todo o progresso efetivo. Então, quando você for explicando das demais virtudes, até chegar ao amor, e elas estão se desenvolvendo, está havendo um progresso. Então, na base de todo o progresso, é a tolerância que está lá. E o Emmanuel vai dizer o seguinte, que a providência divina reflete em toda parte a tolerância sábia e ativa. Então, olha, a providência divina reflete em toda a parte, e não há parte alguma onde não exista providência divina, né? A tolerância sábia e ativa. E aí ele vai dar uma pequena explicaçãozinha, que essa pequena explicaçãozinha dá para fazer ideia de tudo que está na natureza. Ele fala assim, Deus não reclama da semente
a produção imediata da espécie a que ela corresponde. Dá-lhe tempo para germinar, crescer, florir e frutificar. Por aqui já dá para a gente entender que em tudo na criação é permeado dessa mesma tolerância. E aí, Sebastião, pensando nesta tolerância, se a tolerância é a base, o que nós encontramos? Tá? Que a fé, ela é o sustentáculo. Sustentáculo em que sentido? No sentido de pilastras, né? Como se fossem alicerces dessa base. Então, por quê? Então, olha, a tolerância está na base, e aí, com Miramês, em Virtudes Estimuladas, capítulo Virtudes Estimuladas, no livro Saúde, ele vai dizer o seguinte, que ela, a fé, é o sustentáculo da própria existência. A fé é o ambiente de Jesus e o clima dos anjos. E ele fala isso mais de uma vez. Ele vai depois dizer, no capítulo Cristo Fé, do livro Cristos, ele vai dizer o seguinte, a fé é como que o alicerce do edifício da existência. Quando falamos em fé, falamos naquela confiança que nos leva ao equilíbrio emocional e espiritual, naquele estado de alma que levou Jesus a dizer, a tua fé te curou. Então vamos lá. Você foi citando da fé e depois trouxe o equilíbrio. Miramês coloca que a fé é como que o alicerce do edifício da existência. E que ele fala naquela confiança que leva ao equilíbrio. Então, veja, se tem o amor, primeiro passo, segundo passo, terceiro passo é o amar, antes deve brilhar o equilíbrio, você falou da fé. Entre a fé e o amor, existe o quê? O equilíbrio. Porque ele diz, falamos da confiança que nos leva ao equilíbrio emocional e espiritual. E agora, Sebastião, se ele está falando do equilíbrio, da confiança que leva ao equilíbrio emocional e espiritual, e ele fala, naquele estado de alma que levou Jesus a dizer, a tua fé te curou. Então, Miramês está associando o equilíbrio emocional e espiritual à cura. A tua fé te curou. Sebastião, agora eu vou tentar ir lá nos tempos de Jesus. Cada um que vinha pedir a ele, vinha pedir a cura, mas antes de pedir, Jesus sempre perguntava, o que queres que te faça? A pessoa pedia, quero que me cures. E aí depois ele retribuía, a tua fé te curou. Mas Sebastião, como que nesse pequeno intervalo a tua fé te curou, poderia haver o equilíbrio emocional e espiritual daquela criatura se a gente imaginar que aquela criatura tem uma história, ela tem um psiquismo, ela não, ali quando ela está na presença de Jesus, ela não é só aquele ser, Tomé, Pedro, João, Malaquias, qualquer nome que se queira dar, Maria, mas ele é uma construção de várias existências. E que se estava doente foi por conta de um desequilíbrio emocional e espiritual. O que acontecia naquele momento se a tua fé te curou e é necessário equilíbrio emocional e espiritual? Que tipo de cura era aquela que existia naquele momento? E o que tem tudo isso a ver, Sebastião, com tolerância? Tem alguma coisa a ver?
Tem algumas. Se você for no nosso livro, na página 347, nós repetimos esse trecho com Miramês, mas antes outras informações, né, com ele também. No primeiro ele fala que nossa mente é um microcosmo, é uma área infinita, é uma lavoura de proporções indescritíveis. Depois ele narra que todos os recursos exteriores se encontram com mais eficiência no interior de cada ser, dependendo da inteligência trabalhar lado a lado com o coração. E na sequência, não existe outro caminho a não ser quando aprendemos o amor verdadeiro, que começa a aparecer nos invisíveis pontos luminosos da mente, a refletir na personalidade como cortesia, veja as leis do equilíbrio, cortesia, amabilidade, tolerância, compreensão, caridade, bom senso, etc. Eles poderão aumentar de tamanho, atingindo toda a área mental, tornando-se um sol se o espírito passar a viver por amor e alegria as leis estabelecidas pela inteligência soberana, nosso Pai e Pai de todas as coisas criadas. E completo eu, incriadas também. Então veja, todos aqueles que se predispuseram de fato a fazer essa mudança, porque ele fala que o espírito alcançaria esse estágio ou essa cura se estiver disposto ou se passar a viver por amor e alegria às leis estabelecidas pela inteligência soberana. Então, o que Jesus fazia como um sol de primeira grandeza era iluminar esses pontinhos. Tanto que tem pessoas que, quando alguém em equilíbrio as abraçam, elas se curam instantaneamente. Quer dizer, o que estavam perturbando desaparece. Mas se elas não passarem a viver por amor e alegria segundo essas leis estabelecidas para o equilíbrio, com exceção de 3 personagens de todos que Jesus aparentemente disse a sua fé te curou, todos os demais voltaram a adoecer porque não obedeceram essas leis. Então, o curar-se seria reordenar o desequilíbrio, mesmo que fosse momentâneo. Porque há personagens que falam, quando fulano passou por aqui num ciclo de palestra, nós ficamos 6 meses equilibradinhos. Depois voltamos tudo de novo à mesma coisa. Isso já ouvimos de vários personagens. Então, quando um campo é imensamente harmônico e as virtudes, tolerância, compaixão, todas essas que nós vimos aqui, cortesia, amabilidade e outras tantas, que são as bases fundamentais do equilíbrio para que surja de fato o verdadeiro amor. Então, no momento seguinte, no momento desse desequilíbrio, Jesus consegue ir lá na essência do ser, porque ele está dentro de cada um. Então, quando o Pastorino narra em Sabedoria do Evangelho que o Cristo está inteiro dentro da menor partícula, ou de todos os seres. Então, ele vai lá dentro e ativa a fração dele, que é a essência que nutre e norteia aquela consciência. E como a pessoa está doloridinha, em desespero, ela se permite. Só que depois, se ela vê o tamanho da responsabilidade que ela assumiu, às vezes ela foge, porque ela assumiu pensar como ele pensou, falar como ele falou, sentir como ele sentiu e viver como ele estava vivendo. E ela percebe que dá muito trabalho e começa gradativamente a falsear o pensamento crístico,
os sentimentos, palavras e atitudes, e ela vai voltando, como ele alertou, vá e mude para que não te aconteça coisa pior. Coisa pior porque naquele instante do equilíbrio, antes ele havia dito, quem comigo não se ajunta, espalha. Porque é como se ele assumisse o comando consciencial daquele ser naquele momento e reajustasse. Como Leon Denis mostra isso em O Problema do Ser do Destino e da Dor, quando uma personalidade mais hábil assume o comando e cura o corpo. Curei. Agora, se ela não sabe ou se não aprendeu durante esse processo a manter o equilíbrio, ela volta a adoecer outra vez. Que é o caso de quem busca qualquer terapêutica sem intenção de mudar o próprio comportamento. Faz uma sessão de acupuntura e na semana seguinte ele já está todo perturbadinho outra vez. Ou com passe ou qualquer terapêutica energética ou até a medicina alopática. Sebastião, já que nós estamos falando dessa conexão com o Cristo, desses comentários que você está fazendo de Jesus, eu queria ser um pouquinho mais específico, tá? No capítulo Cristo Equilíbrio, capítulo 57 do livro Cristos, de Miramês também, ele vai dizer o seguinte, que o equilíbrio é o ponto culminante no cristianismo, pois é ele ponderação em todos os passos das criaturas de Deus. É o bom senso iluminando as decisões dos homens. É, por excelência, agora bem na câmera lenta, o mediador entre Deus e a humanidade inteira. Eu vou repetir para o nosso ouvinte acompanhar. O equilíbrio é o mediador entre Deus e a humanidade inteira. E aí, ele vai dizer o seguinte, então, ó, vamos fixar esse conceito. Equilíbrio é o mediador entre Deus e a humanidade inteira. Olha a importância da tolerância. Então, olha, o ser dotado deste estado de harmonia já percebe, mesmo na Terra, olha a promessa que o Miramês está dizendo, o ambiente dos planos superiores, ensejando a paz para os outros. Agora na câmera lenta, é um regulador do bem, mostrando com sua presença o quanto conquistou pelas próprias experiências no decorrer de todas as suas existências. E finalizando essa parte, ele vai dizer o seguinte: se pretendemos acompanhar Jesus, não violentemos a natureza, tanto dos homens quanto das coisas. Então, Sebastião, vou juntar 3 fragmentos desse texto que eu li e vou pedir para você falar um pouquinho mais desses 3 conteúdos. Então, olha só. O equilíbrio é o mediador entre Deus e a humanidade inteira. Se eu tivesse só lido isso, para mim, já seria a informação para mim dar uma importância muito maior do que eu sempre dei. Então, olha, o equilíbrio é o mediador entre Deus e a humanidade inteira. Ponto. O ser dotado dessa harmonia é um regulador do bem. Não violentes a natureza, tanto dos homens quanto das coisas. Veja só, Sebastião. Se o equilíbrio é o mediador entre Deus e a humanidade inteira, e saudável é o caminho do meio, e aquele que está no caminho do meio é um regulador do bem, eu entendo que naturalmente ele não violenta a natureza, tanto dos homens quanto das coisas. Mas como é que na prática é isso, já que nós vivemos uma vida de relação, aonde o meio parece a todo instante nos agredir
em todo tipo de relacionamento. Então, eu entendo que esse é o estado natural de não violentar a natureza, tanto dos homens quanto das coisas. Mas como na prática ser um regulador do bem? Como na prática não violentar a natureza dos homens quanto das coisas quando nós recebemos o contrário disso? Ou parece que recebemos o contrário disso? Como entrar nessa frequência entre ser o mediador, né, e estar com esse equilíbrio que é o mediador entre Deus e a humanidade inteira? Então vamos bem na câmera lenta. Vou quase que quadro a quadro para facilitar o entendimento. Nós sabemos que o que chamamos desequilíbrio hoje será o equilíbrio de amanhã. Assim como o caos é o surgimento de uma nova ordem. E sabemos também que tudo que acontece fora, tanto Ramatiz quanto Leon Denis, fala que é o momento que a vida nos experimenta mostrando-nos a nós mesmos quem realmente somos. Porque de acordo com o que o entorno se expressa, o interno eclode. Se o equilíbrio já existe em mim, se o desequilíbrio me provoca, o equilíbrio é a minha outra face. Eu vou permanecer, graças a ele, em perfeita serenidade. Mas se ele ainda não está maturado ou amadurecido, ele vai entrar em ressonância com o desequilíbrio externo e nós vamos ficar tão desequilibradinho quanto aquele que nos provocou, a situação que nos provocou. Então, quando percebemos que, de acordo com Ramatiz, os primeiros exercícios, as nossas primeiras lições é nos reconciliar com o meio. E Leon Denis, antes de Ramatiz, já havia dito: enquanto eu não transformar as leis que regem o mundo externo em leis que regem o meu mundo interno, eu não estou pronto para a liberdade. Então, percebe essa diferença? Então eu estou aqui, eu peço a Deus equilíbrio, como Joana de Ângeles assim narra, e colocamos na página 348 do nosso livro, e Joana na obra Plenitude. Ideias enobrecedoras, planos de futuras ações benéficas são portadores de energias equilibrantes. Só que é ideias enobrecedoras e planos de futuras ações benéficas. E como eu vou fazer isso na prática? O indivíduo deve concentrar-se numa visão saudável. Se o que causa o desequilíbrio são perturbações emocionais e espirituais, então ele vai visualizar-se de modo saudável, principalmente espiritual e emocionalmente. Então o indivíduo deve concentrar-se numa visão saudável, projetando-se no tempo em condições de equilíbrio. Quer dizer, vai se ver daqui a pouco em equilíbrio. E o que mais? Ver-se recuperado, assumindo novas responsabilidades ou desenvolvendo as atividades que pretende concretizar, que é o vai e não peques mais de Jesus. Então, o meio vai dar a tônica para mostrar-me quem sou, de fato. Porque nós guardamos tantas coisas embaixo do tapete que se a vida não criar as situações para que haja a eclosão, e foi o motivo, ou melhor, foi a tônica da aula de Leon Denis que gravamos, né, no domingo para passar domingo que vem. Então, quando pela hipnose, pelo processo de sugestão ou de autossugestão,
eu vou retornar naquele ponto. Vamos imaginar que uma sugestão estranha. O Alexandre vem e me lembra quando eu pisei no seu calo. E eu viajo exatamente para quando eu pisei no seu calo. Se eu não equilibrei aquele conteúdo, aquilo assoma em meu consciente em massa, segundo Leon Denis. Então, quer seja pelo hipnólogo, por essa sugestão de alguém ou por autossugestão, de repente eu começo uma autossugestão que é o que a maioria faz. Lamentação, acusação. E o que é que eu estou trazendo à tona? Eu, a minha condição. Então, a maneira mais fácil é entender que nós não somos vítimas de coisa alguma e que Deus não precisa interferir porque Ele criou antes da criação as leis. No princípio era o Verbo, a lei. E o Verbo era Deus, porque Deus é a própria lei. O Verbo estava com Deus, não estava ali, está em Deus. Nada do que foi feito sem leis que antecederam o próprio mecanismo. Então, quando nós pedimos a Deus, livra-nos do mal, mas como Deus pode nos livrar daquilo que Ele não criou? Porque Ele só criou o bem. A maldade está nos olhos de quem vê, que é filha da ignorância ainda. Então, quando nós entendermos que a vida, conforme Joana de Ângeles, a fatalidade da lei divina é a perfeição do Espírito. Estamos aqui para isso. E Leon Denis fala a mesma coisa com outras palavras. Alcançar essa perfeição é a proposta da vida. Ela vai nos testar de todos os meios para que nós nos aprimoremos. Agora, como conseguir é a opção de cada qual, de acordo com o conhecimento e a responsabilidade que eu quero conseguir, ou o equilíbrio. Então, se algo ou alguém fora faz ou provoca uma situação que me desequilibra, na realidade não está me desequilibrando, só me mostrou que eu nunca me equilibrei, como Chico mesmo um dia disse-nos. Alguém disse a ele, mas Chico, você não tem medo de ficar vaidoso, medo de cair? Eu não. Como que eu posso cair se nunca levantei? Então, quando nós nos desequilibramos, a vida, algo ou alguém só me mostrou que ainda não consegui o que chamamos de equilíbrio. Então, todas as situações externas, isso é fatal. Eu peço paciência, Deus me dá os desafios para que eu consiga a paciência. Eu peço equilíbrio, Ele vai me dar o desequilíbrio, vai mostrar o meu desequilíbrio e mostrar o desequilíbrio fora, para que eu exercite e chegue no caminho do meio, que é o caminho da paz de consciência. Sebastião, eu queria aproveitar, já que nós estamos falando dessa vida relacional e das agressões do meio, eu queria colocar um pouquinho de luz no estresse e na insatisfação como fatores desequilibrantes e, por consequência, geradores de enfermidades. O Miramês, no livro Saúde, agora no capítulo Relax Necessário, ele vai dar uma informação que muitos não sabem. Ele vai dizer que a intranquilidade ela começa na formação congênita. Então, vou ler um pouquinho para a gente ver como é que é isso aí. Ele fala assim: o organismo humano fica predisposto a quase todas as enfermidades. E nós já vimos agora que enfermidade é desequilíbrio. Pela tensão nervosa que hoje se vê em todo o mundo.
Do homem do campo aos dirigentes das nações, todos estão sofrendo, em maior ou menor escala, as consequências do mal da atualidade. Dois pontos, o estresse. O homem moderno não se satisfaz com nada, deseja tudo que é supérfluo, mesmo que seja à custa do suor alheio. É de se notar a intranquilidade demonstrada pelos jovens, que na sua formação congênita absorveram dos pais de quem herdaram os corpos esse estado depressivo. Então, olha só, vamos juntar isso tudo. Então, Miramês está dizendo que, do homem do campo aos dirigentes das nações, todos sofrem com estresse. E que esse estresse é o mal da atualidade. E que um dos pontos desencadeadores desse estresse, Sebastião, está no fato de que o homem não se satisfaz com nada. Então, nós já estamos pegando o estresse como oriundo da insatisfação, dessa busca desequilibrada. E aí ele fala, por que ele não se satisfaz? Porque deseja tudo que é supérfluo. E ele coloca um elemento que parte da intranquilidade, inclusive dos jovens, está herdando dos pais. Então, eu queria, Sebastião, eu vou ler mais um outro trecho de Miramês, mas eu queria que você guardasse na mente o seguinte, como é que é isso de nós herdarmos dos nossos pais, herdarmos os corpos, né? Nós herdamos dos corpos e nós absorvemos dos pais essa intranquilidade. Como é que isso vem através dessa herança congênita que ele diz? E aí, Sebastião, para dar para a gente poder... Calma aí, eu preciso que o meu... Tem um ponto aqui. Veja só. Nós estamos falando dessa busca insana. Temos talvez até uma disputa entre nações, quando fala dos homens que comandam nações, nós vemos disputa de nações sempre ou por terra, ou por poder, ou por alimento, ou por condição econômica. Mas olha só o que o Miramês diz agora no capítulo 50, Cristo, humildade, da obra Cristos. Não há nada, perdão, não há falta de nada na terra. Pelo contrário, existe de tudo com abundância, assim como o sol, o ar e as águas. A única coisa que falta no mundo é verdadeiramente o amor no coração humano. Ele continua. Olha que informação chave. Podemos multiplicar 4 vezes a população da Terra, desde que o bom senso, e nós vimos que tolerância, um dos elementos da tolerância é o bom senso, desde que o bom senso oriente e não falte amor e humildade cristã, que nada faltará para a paz e a felicidade. Vendo isso aqui, Sebastião, eu não tenho como não imaginar que é como se todo mundo tivesse virado para uma direção, buscando paz e felicidade, porque lembra, ó, é o caminho de paz, tolerância. É como se todo mundo tivesse buscando paz, felicidade, no caminho errado. É como se tivesse todo mundo indo por um caminho totalmente distinto, porque o Miramês está sendo muito claro que
se multiplicarmos a população por 4, mesmo assim, não vai faltar nada para ninguém, desde que o bom senso oriente e que não falte amor e humildade. Então, Sebastião, eu queria que você falasse um pouquinho das políticas, que não política esquerda ou direita, não é isso, tá? Mas onde é que está esse equívoco na gestação das políticas públicas, em que não encontramos nem paz nem felicidade e que ainda se procura a defesa, não é defesa, mas se procura tanto ainda esses. É que eu não encontro outra palavra para falar. Mas por que o homem se defende tanto do outro homem? Né? E mesmo assim, falando até que se a intolerância ou a intranquilidade, perdão, né, ela vem até de forma congênita, então podemos dizer que isso está enraizado na história da humanidade e que, estando enraizado na história da humanidade, precisamos de um reset nos valores da humanidade para poder encontrar o verdadeiro caminho? O que você pode orientar a respeito de tudo isso que eu disse? Então vamos começar pela outra pergunta sobre o estresse. Nós sabemos que se você tirar, por mais equilibrada que esteja as suas células, se você tirar uma porção delas e colocar numa cultura a partir do líquido essencial para isso, se ela perder a conexão com você, em pouquíssimo tempo ela volta a ter um comportamento primitivo, o que ela dela sem a influência do meio. E o Dr. Bruce Lipton fala que nossas células normalmente são mais comandadas pelo meio do que nós. E quando encarnamos, estamos no meio psicobiofísico, até moral e espiritual, diretamente da mãe, mas também com uma herança do pai e depois ainda o meio familiar e tudo mais. Se você percebe com Leon Denis, quando ele narra que um átomo mais luminoso, se você colocar um menos por instante, ele vai refletir o brilho do outro, vai ficar tão luminoso quanto, de acordo com a vibração daquele elemento. Então, se você coloca um espírito estressado num corpo em harmonia, em perfeito equilíbrio, conforme narra Luiz Sérgio, o espírito dependente químico morre e continua com a dependência, reencarna pedindo que queria encarnar no meio onde que ele pudesse extravasar a sua necessidade e esquece de pedir o útero, o ventre, a mãe viciada. E ele é curado com mais ou menos 6 meses de gestação. Da mesma forma, pode ser o contrário. Se o espírito em perfeito equilíbrio nasce no mundo psicobiofísico moral desequilibrado, se ele não tiver as resistências morais, e eu estou falando baseado também numa jovem senhora chamada de a mãe de André Luiz, que mesmo estando num plano superior, voltaria para resgatar de um plano inferior, que seria o umbral, o ex-esposo, 2 filhas e 2 amantes dele. Receberia-o como esposo, elas 4 como filhas, e alguém alertando: olhe lá o que vai fazer, porque quando estiveres lá, você estará
basicamente sozinha, só com os seus valores. Se não manter o equilíbrio, não tem como a gente chegar até você. Porque essa tese também é de Pietro Baldi e foi a de André Luiz. Porque quando ele reconhece a paternidade cósmica, já que quando aqui esteve não acreditava em Deus, de imediato Clarencio aparece. Mas por que não veio antes? Por que demorou tanto? Eu sempre estive aqui, só não tinha a frequência, só não tinha a abertura. Então, se esse espírito vem em perfeito equilíbrio, tem a tolerância, a compaixão e tudo que ele necessita para com os pais e com o meio, ele não se permite a semelhança de uma flor de lótus que o pântano lhe transforme. Ele muda a estrutura psicobiofísica, moral e espiritual de seus pais e do meio. Mas se ele não tiver esse equilíbrio, agora é a flor de lótus que vai transformar-se em pântano. Ela não vai vicejar naquele meio. Por isso, hoje, diante da situação ou do conhecimento que no ventre a criança aprende 10.000 vezes a mais, com tudo que os pais pensam, sentem, falam ou fazem, de acordo com o que eles estão vendo, lendo, ouvindo, com quem está relacionando e como, ele está assimilando esse equilíbrio ou esse desequilíbrio de acordo com o seu potencial ou seus valores intelecto, morais e espirituais. E diante do que nós chamamos de política, que deveria ser a religião da nação, política é a arte de governar visando o bem do conjunto. E para aqueles outros que falam que o amor venceu, o ódio é o amor adoecido. Se for esse, ele venceu. Quer dizer, o ódio do bem voltou. Porque não é isso que estamos vendo. O que chamamos de amor é algo imparcial. Ele visa o bem de todos. O bem de todos é o eterno princípio, que deveria ser o da política. Então, quando falamos com essas dependências que se criam por esse assistencialismo, por esses programas que falam de programas sociais, são programas para manter a mente mais ignorante de seus deveres, para depois pleitear direitos que não possui e principalmente o direito de ficar na miséria. Porque o que querem não é tirar a pessoa da dependência, é mantê-la na dependência com as migalhas que ofertam. E aqueles que não têm estímulo para o trabalho ou para caminhar com as próprias luzes, não passaram por uma escola que educa o espírito e não a escola que cria marionetes, que cria... Vou ficar por aqui. Nós não vamos chegar a um ponto. Por isso que agora o chamado reset, ou grande reset, são de valores. Porque Leon Denis narra que não se educa uma sociedade com leis. Educa-se com princípios, com hábitos, com valores. Porque educar é fazer emergir do ser o que ele já possui. Por isso que esse amor doentio que assumiu, ele não consegue governar, porque se já está desequilibrado, quem está vacinado, quem realmente é flor de lótus, não vai deixar o pântano transformá-lo. E vai fazer tudo para transformar o pântano. Por isso que em breves dias, o bem, a justiça, o amor de fato, vai recobrar o equilíbrio e quem quiser permanecer nesse desequilíbrio, porque é um equilíbrio para alguns, é a busca de poder, da ganância, pensando que tendo poder e dinheiro, conquiste paz, equilíbrio, felicidade e assim por diante. Se permanecermos em equilíbrio, você lembra da Coreia do Sul?
3% oraram para os corruptos que estavam na política governando o seu país. Às vezes eu faço confusão. Coreia do Norte é do baixinho que quer destruir o mundo, né? Então estou certo. Então diz que 3% oraram para essas criaturas que falam que são políticos, que deveriam estar a serviço da arte de governar visando o bem de todos, a libertação de todos. E eles conseguiram salvar o país com esse gesto. 3% de cristãos autênticos. Quando, acho que na Indonésia, um só ser orando para que Deus livrasse aquele país do comunismo, ele conseguiu também. Aí lembramos de Emmanuel e Joana de Ângeles. Quando a 100ª parte do cristianismo de nossos lábios ser vivenciada em nossos atos de cada dia, nessa política que vise o bem de todos, a justiça social e assim mais, quando falamos de justiça social, é dar a todos as mesmas condições. Não é dar para todos parte do pão. É dar a todos as mesmas condições para ganhar o próprio pão. Não é mantê-los na miséria. Então, quando assim agirmos, segundo Emmanuel, o comportamento de um único ser vai propiciar que a humanidade inteira seja libertada de todo o mal, que é o que nós vemos na humanidade hoje. Ou com Joana de Ângeles, quando um ser se ergue em oração, ergue consigo a humanidade inteira. Ou Miramês, quando um ser se ergue, é como se ele estivesse sendo carregado por uns, empurrado de trás por outros e arrastado pela frente por outros, e ninguém mais lhe segura. Então, tanto nessas tendências que se herdam de forma congênita. Então, eu herdo um argila de boa qualidade ou não. Mas se eu sou um hábil oleiro, um hábil artesão, eu vou fazer uma porcelana de alto nível, fazer uma telha, um tijolo, um vaso de menor porte, de acordo com a minha condição. Porque se eu dissociar os elementos da argila aparentemente de má qualidade, eu reordeno os elementos, como se faz com átomos de carbono, e posso dar um outro formato com qualificação superior. Por isso que André Luiz narra que por mais asfixiante que seja o meio que nascemos, nós trazemos luzes interiores para sair da situação. E por mais que trazemos falhas por desrespeito às leis em outras etapas, trazemos todos os antídotos e meios para ampliar o que trazemos, e termina dizendo que o verdadeiro antídoto contra o mal é o bem. Se esse ódio venceu esse aparente mal, basta permanecermos no verdadeiro amor, na prática do verdadeiro bem, da benevolência, à luz da verdade, e em breves dias conquistaremos de novo a nossa liberdade e com ela a libertação de nossa nação, quiçá do planeta inteiro. Sebastião, você falou da manutenção do homem na ignorância, né? E vamos falar um pouquinho disso, porque você comenta que quando um ser se ergue, ele ergue a humanidade inteira. Mas vamos imaginar a situação de que tenhamos uma legião de ignorantes, mas que tenham também alguns poucos homens que estão se elevando. Mas vamos dizer que eu sou um desses ignorantes, tá? Eu sou um desses que ou não tenho leitura, ou não tenho estudo, eu não passei a vida inteira sem me interessar por por assuntos mais elevados. Então, estou me colocando nesse papel. E aí, contextualizei, eu sou esse ignorante, tá? E aí eu vou para o capítulo Saudável ao Caminho do Meio, de Miramês. Ele fala o seguinte: o sábio fala pouco,
porque sabe como convém falar e em poucas palavras diz o necessário. Então, se eu sou ignorante, eu já não sou esse sábio que fala pouco, que sabe como convém falar e em poucas palavras diz o necessário. Mas eu vou me colocar num outro parágrafo anterior, que ele diz o seguinte: o caminho do meio, em quase todas as circunstâncias, é a melhor direção. Quando falares, não te esqueças da ponderação. Ponderar é analisar o que deves falar aos outros, para que não os irrites com uma conversação desordenada. Ao escrever, lembra-te do bom senso, porque com ele poderás ajudar os que padecem da enfermidade perigosa que se chama ignorância. Então, olha, já me coloquei que não sou o sábio, que fala pouco, mas aqui ele está dizendo de qualquer pessoa que ou fala ou escreve, porque aí nós estamos falando de comunicação. Então, o que fala, ele pede para que pondere e analise no que vai falar aos outros. E ao que escreve, ele pede para se lembrar do bom senso. Mas que ambos, veja, eu sendo ignorante, que estou lendo isso pela primeira vez e vou refletir nessas palavras. Então eu falo, olha, eu não sei falar muito bem, eu não sei escrever muito bem. Mas ele diz que se usarmos do bom senso, nós poderemos ajudar aos que padecem de enfermidade perigosa que se chama ignorância. Como que um ignorante, como eu, pode, pela palavra, escrita ou falada, ajudar um outro ignorante? Porque ele diz que podem ajudar os que padecem da enfermidade perigosa que se chama ignorância. Como que o ignorante pode ajudar outro ignorante, Sebastião? Isso é moleza. Nós sabemos que numa sala de aula, numa formação em T, onde um fala, os outros ouvem, normalmente o mais ignorante é o professor. Se assim não fosse, não seria ele o que mais estuda. Por isso, o mais ignorante aqui somos nós dois. E se é o bom senso, normalmente eu vou falar do que necessito, porque eu estou aprimorando a mim. Então eu tenho outro como se fosse uma cobaia para testar ou para medir inicialmente o tamanho da minha ignorância. Porque, segundo Einstein, se eu não estou me fazendo entender, ou até o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, a fé, convenhamos, ela depende menos de quem quer acreditar do que daquele que está falando. E talvez ele queira acreditar, mas nós complicamos tanto na maneira de falar que ele desiste de entender. Então, o bom senso é esse, eu vou medindo e vou buscando informações até eu achar o naipe certo para que eu instrua, porque todos os alunos têm capacitação ou estão prontos para aprender. Depende da capacitação do professor. Não existe alunos com dificuldade de aprendizado, existe inabilidade do professor que vai ministrar. Porque o mínimo que ele pode fazer é transferir o conteúdo com esse bom senso. Mas aquilo que, segundo o Pestalozzi, que ele vai transmitir aos alunos e vai viver na prática. Por isso que ele vai transmitir ao aluno aquilo que lhe promove. Porque ele começa a aula na sala de aula e vai concluí-la nas demais horas até somar as 24 horas. E no outro dia, ao chegar na sala de aula, ele vai ver se fez diferença o que ele viveu ou não. E isso é um fato. Por isso, sábio é quem reconhece a própria ignorância.
E nesse sentido, os dois aqui estamos, eu não uso sempre essa palavra, mas eu vou usar, estamos lascados. Porque um verdadeiro sábio é um que escreveu o livro Tao Te Ching, por exemplo, um livrinho desse tamaninho, com a grandiosidade imensa. Agora nós escrevemos livros enormes e às vezes com pouquíssimo conteúdo. Então, isso é o tamanho da nossa ignorância. Eu creio que no futuro, quando chegarmos a um estado de grandes mestres, como Jesus, não vamos escrever nada, porque a nossa vida já é o livro. Somos o livro. Então não precisamos, não temos necessidades como Sócrates de escrever coisa alguma. Eu sou o que penso e vivo o que falo. Por isso, esse bom senso. Eu posso até ignorar muitas coisas, mas se eu reconheço o tamanho da minha ignorância, isso já é um princípio de sabedoria. Bem, Sebastião, como nós estamos, né, indo para o final, porque temos o nosso tempo aí correndo, em respeito aos nossos ouvintes, gostaria de fazer uma última pergunta, e essa é daquelas perguntas que tem a missão de elevar todo mundo para uma oitava acima. E eu vou falar de prana, tá? Miramês. E antes de falar disso, se quem está nos ouvindo percebeu o seguinte, que eu usei apenas Miramês e algumas poucas vezes Emmanuel. Mas de Miramês, eu usei apenas 2 livros, o livro Saúde e o livro Os Cristos. E eu encontrei um monte de questões para poder elencar. Quem estuda conosco já viu isso acontecer por eles próprios. Onde eu quero chegar? Que as respostas estão em toda parte. Basta que a gente as procure. Tá? Então eu poderia ter pego outros livros de Miramês, ou pego outros livros de Emmanuel ou de Joana, nós iríamos encontrar respostas da mesma forma. Então, por que eu estou comentando isso? Que basta apenas a gente buscar, e segundo Jesus, quem procura acha, quem buscar e achareis, e saber o que buscar. E ao mesmo tempo, ter esse esforço, como você colocou, que foi o primeiro ponto de Pestalozzi e de Kardec, trabalho, perseverança, tolerância e, no final, solidariedade, que é compartilhar tudo isso que foi conquistado. Então, voltando ao Prana e ao capítulo Exercícios Moderados de Miramês, ele vai dizer o seguinte: a energia de todas as energias é o que podeis chamar de prana, muito conhecido entre os espiritualistas do mundo inteiro, que garante e sustenta o equilíbrio de todas as formas. Então, olha só, o prana garante e sustenta o equilíbrio de todas as formas. Quando eu penso em forma, eu penso em tudo que existe na natureza, no planeta, em todos os reinos, em todos os mundos, em todos os universos. O prana garante e sustenta o equilíbrio. Um pouquinho mais à frente, ele vai dizer nesse mesmo capítulo: se o Sol é um depósito de prana em quantidade indescritível, o corpo humano igualmente deposita essa energia divina compatível com as suas necessidades. E essa quantidade pode ser aumentada quando o espírito conhece e pratica certas leis que regulam sua benfeitora função. Olha o manjar que eu estou lhe dando, Sebastião. Né? E aí, um pouquinho mais adiante, nesse mesmo capítulo, ele vai dizer:
quem começa a familiarizar-se com esse fluido divino, começa a senti-lo e a absorvê-lo pelas antenas da alma. E ele, ou seja, o prana, restabelece qualquer disfunção em quaisquer dos corpos que o espírito toma para se expressar como filho da divindade. Então, Sebastião, é a última pergunta da noite, valendo. Se alguém não nos escutou durante todo o tempo dessa live, e só escutar daqui por diante, Lucy, Pamela, pega essa parte, porque essa parte tem que virar uma pílula o que ele vai responder para a gente. Bem, se Miramês fala da harmonia, porque garante e sustenta o equilíbrio de todas as formas, está falando de harmonia, está falando de tolerância, está falando de equilíbrio. E diz que o Sol tem uma quantidade indescritível, mas que o corpo também tem esse depósito de prana, e que ambos têm profunda ligação, a harmonia e o prana, e logo a tolerância. Como nós, a pergunta de 1 milhão, como podemos colocar o prana aliado à tolerância, à harmonia, ao equilíbrio, a serviço da nossa saúde, da saúde de todos aqueles que me rodeiam e, por consequência, do universo inteiro? Começando pela obra Força Soberana, ele narra num dado momento que quem pensa cria e é responsável por sua criação. E no outro momento ele narra que o ser humano necessita mais de harmonia na mente do que alimento ou alimentos no estômago. E noutra obra ele narra que esse prana, que também chamamos às vezes de fluido cósmico, ele penetra todas as coisas, porque uma das menores partículas no mundo material, registrando a sua presença, é o neutrino, que 1 trilhão desses neutrinos atravessa todos os corpos a cada segundo. E Miramês também narra que esse fluido divino é feito de espíritos, o princípio inteligente do universo. Só que ele não penetra diretamente o nosso centro coronário e completa o eu à luz de sua inspiração quando ele está em harmonia. Então essas 972 virtudes, essas leis aliadas tendo o equilíbrio como base e a fé como gestora, e o amor como força que gera e nutre, e lei que organiza e mantém, esse prana em sentido profundo, como narra Joana de Ângeles, antes do amor não existia criação. Ele é o próprio amor. Se eu necessito de criar, é uma porção de princípios inteligentes que, segundo Kardec, conforme a Gênese, não existe nada em a natureza que não seja uma porção desse elemento, que ele chamou de elemento único em todo o cosmos, que nós conhecemos como espírito, mônada, ou átomo primordial, ou princípio inteligente do universo. Então, se é uma porção, segundo Ramatiz, o menor movimento, assim também como narra André Luiz, é o que chamamos de irritabilidade. Quer dizer, quando nós movemos essa energia prana dentro das diretrizes do equilíbrio, da harmonia que rege a vida, nós podemos criar o que quiser, porque elas obedecem, segundo Miramês, somente às leis de harmonia, às leis de equilíbrio. Qualquer coisa que façamos contrária, conforme Ramatiz, Miramês e outros, nós estamos criando o desequilíbrio
a perturbação, a doença. Assim, compreendendo que a harmonia é a lei que governa o cosmos e o equilíbrio é o alicerce fundamental de toda a vida, nós vamos buscar algo de acordo com a nossa necessidade e a começar quando lemos Joana de Ângeles na obra Desperte e Seja Feliz, no capítulo Médico Interno, e lembrando de André Luiz em Evolução em Dois Mundos, em Mecanismos da Mediunidade, que ele narra que temos em nós uma fonte inesgotável e inestancável das próprias energias, que essa fonte em nós é o nosso próprio pensamento, que é um fluido vivo, que para Miramês esse plana se encontra em torno de nós esperando apenas a nossa decisão, mas com maior segurança ele encontra no interior de cada ser. Então, para que possamos ser atendidos por esses fluidos ou por esse prana, eu tenho que primeiro usar o que já está em mim. Principalmente no meu corpo, que tem uma farmacopeia com recursos inesgotáveis, e todos os mecanismos, conforme também dizia Hipócrates, o pai da medicina, a cura está em nós. E no máximo que nosso alimento, que pode ser o prana ou outro, seja nosso medicamento. Porque Miramês narra também, na obra Saúde, que o ar é um medianeiro de qualidades indescritíveis, porque é ele que traz o prana, porque vindo da luz do sol, embarca na estrutura molecular do ar, e assim como o prana emanado por todos os agentes da natureza, vai chegar por nossas narinas. O ar é um medianeiro de qualidades indescritíveis, e quando visita as nossas narinas, por sensores sutilíssimos na sua intimidade, nós assimilamos esse prana que vai curar a alma, que vai curar o espírito e que vai curar todos os seus corpos vindo de dentro para fora, porque nessa conexão psicobiofísica, moral e espiritual, eu comecei lá com o centro coronário e estou terminando aqui com o mecanismo da respiração. E nesse encontro, nessa fusão das forças kundalínicas vindas da natureza e do que eu trago de dentro para fora, essa junção vai se dar canalizando o de fora e trazendo para dentro ao encontro do que foi canalizado pelo coronário de dentro para fora. E quando chega no mundo mental, é o que chamamos de pensamento, o fluido vivo, que segundo Emmanuel nós podemos criar, dizimar, fazer o que for necessário para a vida em plenitude. Tudo depende do nosso querer, do nosso saber e do nosso amor. Bem, Sebastião, encerrando então a nossa contribuição no dia de hoje, eu vou citar 2 parágrafos de Miramês e vou fazer minhas considerações finais em cima desses 2 parágrafos. Nós estamos falando de tolerância, de equilíbrio, de que saudável é o caminho do meio e que tolerância é o caminho do meio. Nós falamos que tolerância é a base, de que a fé é o sustentáculo dessa base. Falamos que não existe falta em parte alguma do planeta, que o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo é amar, mas antes desse amar tem de brilhar o equilíbrio e que a tolerância é o caminho de paz. Então, segundo Miramês, no capítulo Cristo Disciplina, se perdemos a maior parte do nosso tempo visualizando coisas improdutivas,
Peçamos a Jesus pela prece a intervenção da disciplina e esforcemo-nos para que o nosso campo mental seja uma área de lazer construtivo, onde o convidado de maior interesse para assistir nossas criatividades seja Jesus, pois ele está em toda parte, mesmo que o lugar não seja compatível com a sua natureza espiritual. Então, mesmo que nós ainda não sejamos equilíbrio, mesmo que nós ainda não sejamos harmonia, a paz, a fé, Miramês diz que nós podemos pedir a intervenção da entidade chamada disciplina. E como Sebastião já nos ensinou, quando eu dou um passo em direção a qualquer virtude, essa mesma virtude dá 10 passos em minha direção. Então, se eu der um passo em direção à disciplina dos pensamentos, lembrando que os nossos legítimos pensamentos são, ou melhor, os nossos legítimos filhos são os nossos pensamentos, as formas pensamentos, a qual nós teremos de nutrir, promover, zelar desses mesmos pensamentos. Então, eu vejo como um exercício extremamente provocador você convidar Jesus para estar presente assistindo os seus pensamentos. E toda vez que tiver um pensamento em desalinho, convidar Jesus para ver se esse pensamento vai continuar em desalinho e por quanto tempo. E é por isso, Sebastião, que ainda necessitamos das leis. Segundo Miramês, no capítulo Cristo Fé, as leis existem por causa do erro, pois não se justifica a existência de leis em um mundo onde não haja desarmonia. Então, saudável é o caminho do meio, é o equilíbrio. Nós só precisamos das leis porque continuamos teimosos, rebeldes no desequilíbrio. E ele vai dizer assim: liberdade sem preparo dá nascimento à desordem e ao fanatismo. Então, quando teremos plena liberdade? Quando estivermos preparados para viver sem necessitar das leis. Mas quais leis? Quando nós nos tornarmos fiéis representantes da lei, a minha visão pessoal é que nós não necessitaremos mais da lei, porque nós seremos a expressão menor das leis. E aí, Miramês finaliza: a disciplina é só para o mal disciplinado. Então, quando nós precisamos chamar a ajuda da disciplina? Quando nós ainda estamos na frequência da má disciplina. E ele diz: a educação só é para o mal educado. Assim como a água para quem tem sede e o alimento para o faminto. Então, meu amigo Sebastião, eu agradeço a oportunidade de estar trocando ideias com você, de poder estar compartilhando um pouquinho dessa busca que nós fizemos e que por si só, Sebastião, eu rezo para que amanhã ela já esteja ultrapassada. Por quê? Porque provavelmente o Senhor de si, nesse momento, eu desejo que ele seja o ignorante ante as verdades novas que nós vamos conhecer. E estou admitindo já que amanhã eu rezo para que tudo que nós trouxemos seja ultrapassado pelos novos conhecimentos
que nós mesmos vamos angariar e que outros vão nos trazer. E que não sejamos como foi esse amigo seu que disse que, né, não tolerava ideias novas. Que as ideias novas venham trazer esse conhecimento para que ele se complete com novas ideias e que esse conhecimento seja a base de novos conhecimentos, mas que para isso vale aquela frase que você me ensinou. Quando eu perguntei para você, qual é o maior entrave à evolução humana? Você me disse, o apego às ideias. Então, o apego às ideias traz inflexibilidade. Inflexibilidade me coloca nos extremos da rigidez. Né? Então, agradeço a todos por mais uma oportunidade, em especial ao Sebastião, ao César Ayala, aos elementais que proporcionaram este encontro, mas acima de tudo, a Deus e a Jesus e aos seus emissários por terem permitido esse bate-papo fraterno entre dois amigos e irmãos. Namastê, Sebastião. Namastê, alma querida, eterno amigo, por mais esse banquete divino, por mais esse momento de paz. Deus o abençoe imensamente, com extensão a Marcela, sua família, seus empreendimentos, brilhe sua luz onde quer que estiverem, e o equilíbrio, a harmonia e todas as leis correlacionadas à luz da fé, gestados pelo amor, torne realidade todos os seus projetos de vida plena. E vamos com os nossos recados. Na quinta que vem, teremos a honra de receber Marcos Aurélio com o tema Os Degradados Filhos de Eva. Posteriormente, dia 14, Marcelo Marques. Dia 21, Dr. Jonas Moura. Eletroagricultura, como ela pode salvar a vida na Terra. E 28 também, Dr. Jonas. A Terra, suas dimensões e esferas ou anéis, subdivisões, subdimensões e como entender a espiritualidade estudando tudo isso. Lembramos também de nossa agenda, o que está à sua disposição também em todos os nossos programas, em todos os nossos cenários. Então nós vamos falar a essa altura que a série Joana de Ângeles já está toda à sua disposição a partir do sábado que vem. Vai estar o programa de número 11 e depois vamos passar vários estudos que fizemos com a Adriana Rocha no grupo Tempo de Despertar o Ser e assim como novas possibilidades. Então, para compreendermos um tanto mais acerca dessas realidades, nós vamos pedir a vocês que pensem com carinho em tudo que já está à nossa disposição para acelerar o processo de nossa evolução. Então nós vamos estar neste momento divino, encerrando a nossa estadia em Maranhão e indo na sequência amanhã para Piauí.
E a partir do dia 2, à disposição de César Crispim para palestrar em Barão do Grajaú, na comunidade espírita Joana de Ângeles, logo no dia 2 pela manhã. E depois, em outra cidade à noite, dia 3 e 4 ainda com ele. Dia 5, com o Dr. Jonas Moura no grupo O Ser Integral, transmissão ao vivo. E assim como dia 7, com João Braga lá no Lex, também ao vivo. Não sabemos a temática ainda. E dia 8 e 9, isso também em Piauí, estaremos em Parnaíba participando da 7ª Jornada Espiritualista, ou melhor, Jornada Universalista do Delta do Parnaíba. O nosso tema desse ano, autocuidado. Como cuidar de si. Autoconhecimento em momentos de aflição. Quer dizer, o conhecimento ou o autoconhecimento vai nos tirar dos momentos de aflição. E o dia 10, com a Socorro Borges na estação Aunilã, que é uma estação de comunicação com os nossos irmãos extraterrestres, que está ali no povoado da Gameleira, próximo do Riacho dos Cavalos, na zona rural, a 64 quilômetros de Teresina. E no dia 24 de setembro, nós vamos estar em Palmeira do Oeste, no Grupo Espírita Beneficente Maria de Nazaré, na Avenida Catanduva 112, e o tema Gratidão, Alegria e Esperança. Cidinha Ávila é a responsável, telefone 17 997 52 6603. No dia 6 de outubro, estaremos em Birigui, lá no Centro Espírita Raimundo Mariano Dias, na Rua Bandeirantes, número 183, no centro da cidade. O telefone do Marcos é o 18 9 8166 7896. Será uma transmissão ao vivo também. Em novembro estaremos em Alagoinhas, se tudo concretizar, e região, e também em Aracaju e região. A nossa 4ª vivência, o Despertar da Consciência do município de Olímpia, na Fazenda Capituva, já está agendada para 2 a 4 de agosto de 2024. Para reservar o seu espaço e já ir comprando o seu ingresso, fazendo sua inscrição, com Elizabeth Henrique, você liga para 18 99720 1184. Falar com Lúcia Parra, 14 98226 0019. Com a nossa irmã Isabel, que é a proprietária do local, juntamente com o senhor Luiz, no 17 98169 9889. Gratidão profunda a todos vocês. Fique na paz do Cristo, na paz de Deus. E em breve nos veremos outra vez. No domingo, mais uma aula ou mais uma etapa da série Leon Denis, o pensamento de Leon Denis. Então, às 17h30, esperamos vocês para esse encontro memorável nesse estudo que nos enriquece a todos. E é só isso. No dia 30/9 teremos o nosso encontro no Telegram, às 17h30. O tema é Saber, da pauta Querer, Saber e Amar. O texto está na página 248 e 249 do livro Despertar da Consciência, do Átomo ao Anjo. Paz profunda a todos. Gratidão eterna pela audiência. César Ayala, espectadores, empresas e emissoras parceiras, todos os corações solidários. Deus nos abençoe imensamente. Namastê.
Siga-nos em nossas redes sociais e fique atentos às novidades da programação do projeto O Despertar da Consciência. Estamos no Facebook, Instagram, YouTube, Telegram, Sparkle, Signal, Pátria Book, Rumble, participação do Grupo Espírita de Luz de Frutal, Minas Gerais. Estamos ainda nas plataformas de áudio Spotify, Google Podcasts e iPhone Podcasts. Não deixe de compartilhar nossos conteúdos diretamente das nossas redes sociais para facilitar a divulgação e ao mesmo tempo auxiliar o crescimento dos canais. Não deixe de dar o joinha nos vídeos do YouTube, porque aumenta a relevância do canal, já que o maior número de pessoas irá conhecer o conteúdo pelos vídeos, que serão exibidos com mais frequência. Gratidão a todos.